Efésios, capítulo de número 5. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 21. Os irmãos que acompanham em casa também podem acompanhar aí a leitura. Amém? Quem achou, diga amém. Quem ainda não achou, diga espere por mim. Esperarei pelos irmãos. Ouço o barulho de folhas de Bíblia. A palavra diz assim, meus irmãos, Efésios capítulo 5, do versículo 1 ao 21. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem porvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com vãs palavras, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-los, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, contando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graça por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém? Tomem o seu assento, meus irmãos. Nós temos falado durante alguns dias já sobre essa denominação que nós recebemos de cristãos. E você tem que, sempre que nós estivermos estudando, se lembrar de uma coisa. Uma pessoa me perguntou uma coisa sobre esse estudo. Ela acompanhou, ela assistiu, ela não frequenta aqui a igreja, e ela me disse o seguinte: eu estou ouvindo os estudos que têm sido propagados e eu estou me sentindo fora do que é ser cristão. E aí, dentro da pergunta dele, o diabo fez ele entender da seguinte forma: então, já que você não é, e você não está se vendo, se afaste. Muitas vezes as pessoas não querem meditar na palavra porque não entendem que ela não é para nos condenar, mas é para dar direção. Não é porque tem alguém aqui que matou que eu vou dizer que matar é certo, mas Deus perdoa quem matou. Não é porque tem alguém aqui que cometeu um aborto que eu vou dizer aqui que pode abortar. Entenda isso nessa noite. Todos os cultos que você participa, todos os momentos de reflexão bíblica, não tem, e se tiver alguém que usa para isso, é errado. Você nunca pode ler a Bíblia como acusação, mas como direção. A Bíblia vai nos dizer que tudo que está escrito para nos dar direção, porque condenados já estamos. É uma coisa que a gente não entende. Condenados todos são,
Quando você lê a Bíblia, crê em Cristo, você sai desse patamar, não porque você é melhor, mas porque Cristo fez um sacrifício, e que através da fé nesse sacrifício, você entra, como diz o outro, grátis. A entrada no céu é grátis, não precisa pagar dízimo, oferta, fazer sacrifício. Por isso que tem muita gente deixando a igreja, porque tem gente também que quer pagar um preço. Tem gente que quer ser exaltada, quando não é exaltada vai embora. Tem gente que quer ser glorificada, quando vê que não tem glória, vai embora. Muita gente começa a fazer coisa para Deus, mas ninguém me elogia. Aí ela procura uma igreja que se elogia. Existem vários tipos de igreja. Igreja que faz você trabalhar porque você merece receber de Deus alguma coisa. Então você faz para receber, como se Deus precisasse de algo seu para te abençoar. Sendo que a Bíblia diz que Ele te amou antes de você o conhecer. Sendo que Ele morreu por nós antes da fundação do mundo. Então não tem para que eu pagar nada para Deus. Nada que eu faça paga o que Deus fez por mim. E nós vivemos esse tempo que nós não sabemos o que é ser cristão. Nós não sabemos, irmãos. É confuso. Tanto que tem muito crente cristão que diz: eu estou cansado. Tem muita luta, mas desde quando está escrito que cristão não sofre? Desde quando está escrito que cristão não vai ficar doente? Desde quando diz que cristão não morre? Desde quando diz que cristão não passa dificuldade financeira? Aqui não diz que a gente não passa, aqui diz que nessas situações nós temos sempre socorro divino. E isso nós se esquecemos. Nós temos que nesses dias pensar, e nós falamos desde o começo que dizer que é cristão, qualquer um diz. Mas isso não mostra nada. Nós falamos também sobre o nascer de novo, que quem não nascer de novo, não tem como entrar no reino de Deus. E hoje eu queria meditar com você, já que eu nasci de novo. Existe uma coisa chamada estilo de vida cristão. Se você pegar um hippie, ele tem um estilo de vida hippie, paz e amor. Se você pegar uma pessoa que pratica algum tipo de religião que não é a nossa, eles têm um estilo. Você pega os muçulmanos, as mulheres têm um estilo. Está 45 graus, você vai no lago, elas estão dentro da água de burca. É um estilo. Eles absorveram o estilo da religião e eles praticam. Os filhos masculinos não respeitam a mãe, porque eles não precisam respeitar a mãe. Eles são ensinados a comandar as mulheres. Eles têm um estilo. E todo mundo gosta de criticar o estilo deles. Mas pelo menos eles são fiéis ao que eles dizem que acreditam. E nós como cristãos não queremos nem entender o que a Bíblia diz. Procuramos a igreja pelo formato da igreja. Aquela igreja tem um formato mais liberal. O que é ser liberal? É dizer para o pecado, está tudo bem. O que é ser liberal? É não meditar na Sagrada Escritura com visão bíblica, mas sim com visão humana. Buscamos lugares que nos adulem, que nos façam se sentir bem. E isso, meus irmãos, não é um papel da igreja. A igreja tem uma função de te mostrar o que a Bíblia diz. E aí você também é livre. Porque tem igreja que quer ser dono das pessoas. Tem pastor que fala: você eu ganhei para Cristo, você é meu, você nunca será meu. Se eu te batizei, se eu preguei, você aceitou Jesus, você é de Cristo. E nós vivemos um tempo que nós não sabemos. Aí tem irmãos que é do pastor B, tem irmãos que é do pastor A, tem irmãos que quando vê outro que prega, diz: ah não, esse irmão vai pregar, eu queria ouvir o outro. Não temos mais o entendimento do que é ser. E nessa noite nós continuamos nessa caminhada. Ou nós vamos entender e buscar alinhar, ou nós vamos dizer: eu não estou nem aí para isso, eu vou ser do meu jeito e não me importa, eu penso diferente. Lembre-se que a Bíblia vai dizer que nós seremos condenados por pregar Jesus, não aplaudidos. E o que se mais tem hoje é pastores sendo aplaudido, porque eles vão pregar o que as pessoas querem ouvir. E isso não é que você não tem que pregar o que as pessoas querem ouvir, mas é que você tem que, em primeiro lugar, pregar o que a Bíblia diz. E se o que você quer ouvir não é o que a Bíblia diz, aí fica complicado.
E nós nesses dias temos que orar para isso. Vocês se lembram que eu comentei no primeiro, acho que quando a gente começou, que o número de irmãos na quarta ia diminuir. Eu comentei isso. Porque as pessoas pensam que já são cristãs. Vocês se lembram também que eu disse que 2024, quem tem mais de 10 anos de crente nessa igreja, me desculpe, quando você faltar no culto, eu não vou te ligar para perguntar por que você faltou. Porque uma pessoa que tem 10 anos de igreja, não frequenta os cultos e acha que está certo, ela não é crente. Ah, pastor, mas eu trabalho. É outra coisa, você trabalha. Eu digo de quem fala, não vou lá para ouvir isso, eu já sei. Não vem na escola bíblica e fala, não, aquele irmão é muito novo que está ensinando, eu já tenho experiência. Fica em casa. Mas o pastor dessa igreja não vai correr mais atrás de quem tem mais de 20 anos de igreja. Porque não é certo. Tem um monte de jovem precisando de auxílio. Tem um monte de pessoas que nunca entraram numa igreja. E nós às vezes estamos perdendo tempo com quem diz que é crente, com quem profetiza, com quem é cheio do reteté, mas não é simples e humilde para ajudar quem começa, e não é simples e humilde para colaborar com aqueles que estão precisando. Aí vira um referimento de inoportuno, porque um crente velho que é de uma igreja que ele começa a faltar em tudo, os novos faz o quê? O que é que os novos fazem? Se os velhos não estão vindo, por que eu tenho que vir? Os jovens estão aqui, graças a Deus. Então, eu quero que os irmãos entendam que essas quartas-feiras, elas são para isso, são para a gente comparar o que eu vivo e o que a Bíblia diz. Qual é então nessa noite o nosso estilo de vida? Qual é o nosso estilo de vida? Jesus vai dizer uma coisa em Mateus capítulo 5 e no versículo 14, que eu quero que a gente comece a ler alguns versículos. Jesus vai dizer nesse versículo, irmãos, e tem um texto bíblico que diz assim, ó, os últimos, eles serão os primeiros. E você pode ver, tem crente novo, alegre, feliz, e tem crente velho, triste e amargurado. Tem um monte de gente, e eu vou falar aqui porque eu vejo, muitas pessoas, homens velhos, que estão frustrados. Por quê? Quando era novo, não leram a Bíblia. Quando era novo, não participaram. Aí ficam velhos, vê os novos fazendo e fica triste. Tem muita mulher que Deus chamou, que Deus deu dom, mas preferiu buscar outros caminhos. Depois vê outras pessoas fazendo e fala, mas por que eu não faço? E você não pode nessa noite achar que a sua idade é um empecilho. Não importa quantos anos você tem nessa noite, se você tomar uma decisão hoje de servir de todo o coração, você serve porque Deus é aquele que te perdoa e te ajuda. Aí Jesus diz uma coisa em Mateus capítulo de número 5 e o versículo de número 14, que é importante. Jesus diz, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Aqui está um aspecto do nosso estilo de vida. Nós somos luz. E aí Jesus diz, não dá para esconder um crente. É impossível você entrar numa empresa que tem 1 milhão de pessoas e eles não verem que você é crente. É impossível você estar em algum lugar e alguém não ficar observando e dizer, é crente. E por quê? Por quê? Você já se perguntou por quê? Por causa do estilo da roupa? Não. Por mais que a roupa também mostre o estilo do crente. A gente sempre gosta de criticar esse negócio. Não, esse negócio de roupa é religiosidade. Então vem aqui uma irmã só de topless, com um biquinizinho e uma saia curta. Não, mas aqui não é lugar. Não é lugar nenhum. Vem aqui algum irmão só de shortinho curto. Não, mas não é lugar. Mas por quê? Perceba, nós vivemos o tempo de Israel. Achamos que Deus só está aqui. Aí aqui eu sou decente. Aqui eu falo bonito. Aí quando eu saio para fora, não. O tempo da graça diz o seguinte: o templo cresceu. O templo agora é você. O templo agora é ambulante, não é mais fixo. Nós entendemos que quem é cristão sabe também o que colocar, o que vestir. E a moda nossa, qual que é hoje, irmãos? É criticar o ensino dizendo que é religioso. Muitos dizem, isso é religiosidade. O que é religiosidade? É você ter um padrão cristão
E você não vê um muçulmano querendo ser igual ao mundo. Você não vê, não. Eu não conheço até hoje um tatuado. Eu não conheço. Aí aqui eu sou cheio de perguntas. Por que não pode fazer tatuagem? Por que não pode fazer tatuagem? Por que não posso? Por que não posso? Por que não posso? Faz tatuagem, meu filho. Porque você tem um estilo que não dá valor ao físico, dá valor primeiro ao interior. Porque você não está preocupado em se parecer com o mundo. Você quer que alguém te olhe não pela tua tatuagem, mas pelo teu caráter, pela tua postura, pela tua bênção que você porta onde você chega. Aí Jesus vai dizer que nós somos luz do mundo. E qual é o estilo de uma luz? Ela ilumina. Ela dá visão. E é uma coisa, ela não fica oculta. Existem umas brincadeiras que dizem que tem os crentes 007. Ninguém sabe que eles existem, mas eles estão por aí. Temos vergonha de citar versículos. Temos vergonha de quando está do lado de alguém. Irmãos, entenda uma coisa. O problema não é quando você mente. O problema é quando você acha que mentir é certo. Porque tem um monte de gente aqui hoje que se você fizesse o que você quis, você estaria numa situação difícil. Ninguém aqui é livre de vontade de pecar. Mas por amor a Cristo, nós pedimos força e não pecamos. Mas você tem que entender o seguinte: você tem que ser luz do mundo. O estilo de vida seu tem que aparecer. E eu e você temos que entender o seguinte: como eu posso dizer que sou se eu não tenho o estilo? Aí ninguém sabe mais o que é ser crente. Todo mundo acha que muitas vezes é pregar. E pregar, irmãos, até Jô Soares pregava. E dizia bem claro: eu não creio, mas eu sei ler a Bíblia, eu sei interpretar. Você e eu não podemos se acostumar. E eu tenho orado, sabe por quê? Porque não faz sentido eu estar 10 anos na igreja e eu nunca ter lido a Bíblia inteira. Não faz sentido. Isso não faz sentido. É como você ter um mapa do tesouro e nunca olhar. É como você ter uma receita de cura de todas as enfermidades e nunca ler. E nós vivemos um tempo que a maioria dos pastores não quer que você leia a Bíblia. Voltamos ao catolicismo lá atrás. É tudo em latim. Só o sacerdote pode ler. Aí Deus deu um presente para nós. Falou o seguinte: não, vai todo mundo ler. Você tem a Bíblia em... Que nem, você pode pôr aí a Bíblia no seu WhatsApp, põe lá no seu status lá, dá para colocar em árabe, em grego, tudo. Tem amigo grego? Põe lá em grego, ele vai ler. Quando você e eu entendemos que temos que brilhar, nós precisamos voltar a ver se a gente está andando com um estilo de vida cristã. Ou o meu estilo de vida é mundano? Qual é o meu estilo? Aí aqui diz que nós somos o quê? Luz. E eu vou dizer uma coisa para você que não é heresia, mas pegando, quando você é luz, até quando você está errando, alguém diz: você é luz. Até quando você está fingindo, diz: você é luz. Um crente verdadeiro, quando ele quer dar uma de doido e entra numa boate, alguém diz: você é crente. Você não era para estar aqui não. Tem um irmão aqui que testemunhou para nós, que ele foi embora, mas testemunhou, estava cheirando cocaína com o cara. Cheirando cocaína. Aí o cara olhou para ele e falou assim: pai, mas você não é daqui não, pai, você deve ser crente, você tem um jeito de crente. E ele lá desviado, cheirando cocaína, olhando para ele assim, foi embora e voltou para a igreja. Se você for realmente um crente, quando você der uma de doido, o teu jeito, a tua palavra. Olha aí, abre sua Bíblia comigo aí, por favor. Mateus 26, 73. Tinha um irmão desviado, doido para fazer coisa errada, falando, negando que ele era crente, negando: eu não sou crente, eu não sou crente, eu não vou na igreja, rapaz, eu não creio nesse negócio de igreja. Olha o que o texto diz: pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. O seu modo de falar denuncia. Sabemos que tem a parte da Galileia que falava, mas a forma que ele falava. Por isso eu digo, se você é um cristão, você tem um estilo de vida cristã. Sabe o que é engraçado por aqui?
Às vezes alguém pergunta para você, esses dias me falaram assim, você parecia um padre. Falaram que eu parecia padre. Tá bom, eu sou padre, não tem problema, né? A gente faz a benção de qualquer jeito. Porque a pessoa fica te olhando, e eu não sei se as pessoas querem que você fique triste. A moça da farmácia ontem disse, por que você sempre ri? Aí nós conversamos um pouquinho e falou, mas como você pode ficar rindo? Eu vou fazer o quê, irmãos? Vou chorar? Não dá. Nós temos que entender o seguinte, o meu estilo de vida é que eu tenho um Deus que é maior do que todos, Criador dos céus e da terra, morreu por mim, me ama, me ajuda. Quando eu errar e todo mundo me abandonar, Ele está lá dizendo, eu estou por aqui, eu não te abandono, eu te perdoo. Como eu vou ficar triste? As dificuldades vão vir. Irmãos, e na frente dos outros a gente é que nem Jesus. Lá no monte sozinho com o Pai é outra coisa. Jesus está lá dizendo que vai para a cruz. Pedro vem e fala, vai não, não vai para a cruz. Jesus olha para ele e fala o seguinte, para trás de mim, Satanás, você não entende os propósitos de Deus. Aí Jesus vai orar sozinho. Quando Jesus chega para orar sozinho, o que é que Jesus fala? Senhor, se for possível, faz o que Pedro falou, faz lá o que ele falou, mas seja feita a tua vontade. Nós deveríamos ser assim, mas nós estamos invertendo. Nós chegamos aqui na igreja e fingimos que somos fortes. Oh, aleluia! Aí quando estamos na frente dos outros, está difícil a vida, eu não estou conseguindo para frente. Ai, irmãos, não vai ser fácil. Não vai, escuta isso aqui, não vai ser fácil viver dentro do padrão que Cristo estipulou. Sabe por quê? Porque desde 1900 e alguma coisa começou a inverter o cristianismo. No passado falava, você vai morrer se negar. Pode matar, eu não vou negar não. Existe uma frase que eu sempre lembro dela, né? Porque a gente reclama por nada, irmãos. A gente está tendo crise sozinho. A gente fica triste sozinho. Os reformadores, quando eles iam para a fogueira, existia a frase que gritava, Deus pode me livrar do fogo, mas Ele também pode me livrar da dor do fogo. Então não interessa o que aconteça, é que nem Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias. Ó rei, se Deus livrar, ok, mas se Ele não livrar também, está tudo ok. Irmão, se der tudo certo para mim, está tudo ok, mas se der tudo errado, está tudo ok. Irmão, se eu conseguir prosperar, está tudo ok, mas se eu for a rovina, né? Se eu fui para baixo, está tudo ok. Sabe por quê? Porque aqui é temporal, e eu estou vivendo pelo atemporal, aquilo que é eterno, aquilo que o homem não pode, a ferrugem não chega, a traça não come. Então nos dias difíceis aqui, é para ficar fingindo? Não, é para chorar. A Bíblia diz que é para você que está triste, vai orar. Você que está alegre, fica cantando. Não finja. Quando estiver triste, ora mesmo, mas ora. Sabe o que eu estava meditando? E dentro desse negócio de a gente entender o que é ser um cristão, a gente não crê no inferno. A maioria de nós não cremos mais no inferno. Sabe por quê? Pense comigo. Eu quero que você pense comigo. Esse copo d'água. Se agora alguém disser, pastor, não bebe não, que falaram que tem veneno. Tem veneno? Tem certeza? Falaram, pastor. Eu bebo. Alguém bebe? A gente acredita. A gente não precisa ver para crer que tem veneno. Meu Deus, vai que eu tomo e tem. Não sei. Mas só tem essa água. Não, então eu vou morrer, porque não dá. Falaram que tem veneno. Aí a Bíblia diz o seguinte, que quem não crê vai para o inferno. Ok? Quem não crê vai para o inferno. E eu vou usar grau de parentesco bem pertinho. Porque gente longe a gente não está nem aí. Vamos pegar bem pertinho. Aí eu tenho um filho. Eu tenho um tio. Eu tenho uma tia. Eu tenho uma mãe. Eu tenho um pai que não crê em Cristo. Não crê. Se ele não crê, ele vai para o inferno. O que eu estou fazendo para que ele seja alcançado por essa graça? Estou orando? Estou nada, irmãos. Se tem um incêndio, vou pegar quem tem bastante filho. Quem tem bastante filho? O Johnny já olhou para mim. Eu também tenho bastante, mas vou pegar o Johnny.
A casa está incendiando. O Brian está lá dentro, sozinho. Ele espera o bombeiro ou ele entra? É isso que eu queria que você meditasse. A gente não está preocupado que tem gente morrendo, irmãos. Aí sabe o que vai acontecendo? Vai sendo uma hipocrisia. Aí fica hipócrita profetizar, se eu não consigo orar por alguém que eu não conheço, que eu estou vendo. Aí fica hipocrisia cantar, ó vem, vem para quê? Para mandar quem não está crendo ir para o inferno? Não. A missão da igreja foi essa: ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Nós não temos preocupação, porque se a gente tivesse, espera aí, eu tenho que ter um estilo de vida cristão. Aquele ali eu não posso falar, mas ele tem que ver. Aquele lá não dá liberdade para mim falar com ele. Então eu vou ter que ter uma postura que faça ele olhar para mim e perguntar: por que você é assim? Eu gosto quando alguém fala: porque você sorri. Porque aí eu falo. E aí já ficam meio chateados. Muita gente na escola se afasta quando eu digo que eu sou pastor. Porque às vezes fica vendo, né? Às vezes eu vou assim para a escola buscar os meninos, estou indo para o culto, alguém pensa que é doutor. Empresário. Aí quando conversa um pouquinho, pastor? Aí tem uns que vão para longe. Esses dias um achou que eu era macumbeiro. Aí eu falei que era pastor, ele veio falar para mim se eu fazia aqueles trabalhos que ele viu lá da Bahia, de tal, Eu falei: não, isso aí não, eu sou pastor. Será que a gente está tendo esse estilo de vida, irmãos? E aí como é que eu sei o estilo de vida meu? É no culto? Não, é um estilo de culto, aí é diferente. Estilo de vida é dia a dia. Dia a dia. Escapou um palavrão, mentira. Está falando direto. Só escapa quando está cheio o coração. Quando não está cheio, não sai palavrão, irmãos. Fica nervoso, você bate, você fala: glória a Deus, filho de Belial. Você fala assim, né? Deus, manda fogo. Nabucodonosor. Você fala tudo, mas você não fala palavrão. Porque você tem um estilo. Abra sua Bíblia aí, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. O versículo de número 31. Vamos ler? Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Acharam? A palavra diz assim, portanto, escuta isso aqui, irmãos. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalos, nem a judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus, como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Olha o que Paulo vai trazer para nós. Ei, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça-se tudo. Agora a pergunta é: o meu estilo de vida, as pessoas olham e dão glória a Deus? Rapaz, que estilo bacana. Glória a Deus pela tua vida, hein? Glória a Deus pela tua decisão. Glória a Deus pelo funcionário que você é. Glória a Deus pelo amigo que você é. Nossa, como você é um amigo. Aí nós estamos vivendo um tempo que o nosso estilo é copiar o estilo do mundo. E Paulo diz: ei, a base não é o mundo, é Cristo. Obedeça ao pastor, se o pastor obedece a Deus. Mas é homem de Deus. Não. Obedeça o seu pastor, se o seu pastor obedece a Deus. Nós precisamos hoje ver que a orientação é o seguinte: não dê escândalos em nada. Faz atenção. Pensa comigo. Eu sou uma pessoa que não venho na igreja. Encontrei comigo, né? Sou crente. Aí eu vou, dentro do processo, eu saio com ela. E aí ela vai me ver comendo, vai me ver bebendo, vai me ver fazendo outras coisas, e vai ver o modo que eu estou me portando.
Quando acaba que ela vai embora, fala assim, nossa, que crente, rapaz, é cristão esse homem. E eu não digo aqui de ser religioso, de é o diabo, escorrega o diabo, a porta bate ao diabo. Não, estou dizendo de alguém equilibrado, alguém que sorri, alguém que faz piada para rir, alguém que é divertido, alguém que traz alegria, alguém que sabe discernir as situações do dia a dia sem pôr peso, alguém que conversa com alguém sem condená-lo, mas mostrando o caminho que ele deve seguir, alguém que sabe gestir as coisas. Será que a gente tem esse comportamento? Quando alguém vai embora, fala, nossa, que bom, rapaz, conheci um rapaz crente, e não era um crente chato. Porque tem irmãos que acham que ser crente é ficar toda hora dizendo, isso aí é pecado, isso aí é pecado, isso aí é pecado, isso aí é pecado. Não é isso. Pode ter certeza que você vai mostrar Cristo comendo, bebendo, vestindo, andando, conversando, brincando. E sabe os maiores problemas que a igreja cristã tem? Pode perguntar para qualquer igreja, qualquer pastor. São as pessoas espirituais. Os quietinhos nunca dão problema. Agora, o que é muito espiritual é... eu sonhei que ele não estava em pecado. Você já falou com ele? Não. Meu Deus, vou ter que falar com ele. Vamos lá. Não, mas o senhor fala, eu não. Mas como se você sonhou? Deus falou com você, você tem que ir lá, ué. Ah, não, porque irmãos, nós temos que parar de olhar para fora e olhar para dentro. Esse estudo é para eu e você olhar para dentro. O meu estilo de vida é cristão? Você tem um estilo cristão? Hoje eu pensava, e refletindo sobre isso, eu estava pensando sobre esse negócio de tecnologia, né? Que a gente está usando muito, tem tudo. Todo mundo critica. Todo mundo critica o cara que fez a Apple, né? Ateu, só pensava, mas todo mundo usa a Apple. Quem não tem fica triste, doido para ter. Quem o pai comprou o 14, viu o 15 saindo, falou, pai, o 15. Tudo que nós falamos, mas o estilo... Irmão, nós precisamos ter entendimento do estilo cristão. E não é uma roupa, é uma atitude. Se você não entender isso, nós vamos continuar de terno e gravata, nós vamos continuar de saia ou cabelo comprido no culto. Mas quando sai do culto? E aqui nós não estamos estudando esse texto para que a gente seja crente aqui dentro, porque aqui é fácil. Só numa doideira, que alguém aqui dentro vai fazer uma coisa fora do padrão. Só num. Acontece, mas é só quando já. Mas lá fora é onde a gente deveria aplicar toda a nossa cristandade. Sabe quando os discípulos começaram a passear, eles chegaram em certa região e falaram assim, chegou aqueles que estão alvoroçando o mundo. 12 homens com mais 120, vamos pôr 120 que estava lá não. Estava botando fogo no mundo. Aonde ele chegava era orando. Oi, tudo bem? Conhece Jesus? Oh, Deus abençoe, enche com o teu espírito. Todo mundo começava a falar em línguas e rodopiava e saía correndo. Mas não que nem hoje, porque não tinha câmera. Tira as câmeras para ver. Tira as fotos. Tira a audiência. Ninguém quer. Tem gente que não quer pregar. Eu escutei esses dias um vídeo que dizia assim, a irmã chegou na outra e falou assim, ai pastor, não me dá oportunidade, eu tenho tanta coisa que Deus está me dando. Ela falou, já sei, resolvi seu problema. Qual? Vamos comprar amanhã uma caixa de som, um microfone, você vai lá para a praça, liga e você vai entregar tudo que Deus mandou. Deus não mandou nada. Aqui é o púlpito. Que é alguém dizendo, que palavra. Que é alguém dizendo, como tem chamado. Meu irmão, se você tem chamado, Deus abre portas. Se você tem chamado, você fala. Não porque está no púlpito, mas você fala numa conversa normal. Você chora num ônibus. Você começa a falar com alguém, a pessoa fala, eita, o que está acontecendo aqui? A gente entrou numa reunião esses dias com um italiano para falar de negócio de comprar e vender. Aí o italiano, estava eu e o irmão, e o italiano falou assim para mim assim, qual a diferença de protestante para católico? Eu falei, pronto. Só sei que a conversa do negócio parou, começou a chorar ele, aí eu também comecei a chorar, e aí ele falou o seguinte, você promete que você vai conversar comigo sozinho? Eu falei, prometo, aperte minha mão, eu quero encontrar com você sozinho. Eu falei, tá bom, e nós estamos aí numa conversa, ele teve pro sul, volta, mandou mensagem para mim,
Perceba, não precisa de um púlpito para Jesus ser exaltado e glorificado. Precisa de alguém que só quer ser disponível ao Espírito Santo. E não é um perfeitinho. É alguém que entende que não é perfeito. Aí se coloca e diz, se o Senhor me pegar... É que nem eu, pegar o violão ali, eu vou fazer umas notinhas. Pego o Hélio, faz 5. Aí a bateria, vamos usar, como a gente tem alguém aqui na igreja que é formado, fez conservatório. Então assim, se eu sentar ali na bateria, um som sai. Tu, tu, tá, tu, 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 tá, tu, tu, tá, tu, tu, tu. Aí eu... A bateria olha para mim e fala, Aí senta o Ronan, que é professor, né, conservatório. Quando ele senta, a bateria fala, agora eu vou produzir o que eu sou capaz. Sabe quando eu e você produz o que nós somos capazes? Quando nós deixamos o Espírito Santo nos usar. Porque aí ele tira o ego, ele tira a vaidade, ele tira a tristeza, e você fala só o que Deus quer. Agora a pergunta é, eu tenho sido a luz do mundo? Eu tenho feito tudo para a glória de Deus? O meu diálogo, quando acaba, alguém fala, glória a Deus. O meu estilo de comer, o meu estilo de beber, o meu estilo de passear, de trabalhar, qual é a nossa característica, irmãos? É cristã? Ou nós somos igual ao mundo? E olha, o que está acontecendo é que muitos irmãos estão se desviando porque escuta gente do mundo. Tem um monte de gente aqui crente. Pergunta quantos chama eles para pedir conselho. Não chama. Porque sabe que o conselho vai ser bíblico. Aí não quer. Aí vai para um amigo lá que está do mundo e pede conselho. Fala, chuta o balde. Viva, seja feliz, curta a vida. E aí as pessoas vão fazendo coisas que vão tirando elas da presença de Deus. E não adianta, hein? Quando você toma o caminho da escuridão, você não quer vir para a luz, porque você começa a fazer coisas que a luz revela. Nós precisamos nessa noite pedir a Deus. E aqui eu quero que você ore pedindo, porque eu tenho feito isso aqui, e é muito ruim, porque eu passo o dia até meio tenebroso, né? Os meus dias quando eu estou fazendo isso aqui é tenebroso, porque eu me sinto num sentido, eu tinha que ser melhor, irmãos. Eu tinha que ser melhor. Eu não sei se você escuta aqui, você pensa isso. E não é para mim desistir e falar, não, eu vou parar nunca. Eu não vou parar nunca. Se der para correr, eu vou correndo. No dia que eu tiver mais ou menos, eu vou andando. No dia que eu tiver cansado, eu me arrasto. Mas aí eu vou ficar no caminho, porque ele passa pelo caminho, me vê caído, me levanta e diz, continua. Nós não podemos pensar em parar, eu vou parar, porque não vou parar. Está difícil, mas eu vou continuar. Eu estou sem força, mas eu vou continuar. Sem força eu vou trabalhar. Sem força eu vou estudar. Sem força eu vou para todo lugar. Sem força eu vou ler Bíblia. Não estou entendendo nada. Já leu a Bíblia que não entendeu nada? Só para cumprir a tabela. Já fiz isso. Eu sou pastor, tenho que ler Bíblia. Estou lá. Acabei o livro de Coríntios, não entendi nada. Nem eu estava lendo mesmo. Não importa se você está fraco, continue. Não importa se está difícil, continue. Faça o mesmo esforço que você está fazendo para viver fisicamente, para viver espiritualmente. O que é que eu tenho que fazer? Tem que ir lá para o culto, mas eu estou sem vontade nenhuma. Eu vou assim mesmo. Chega aqui, senta, irmão. Fica aí, ó. Que chatice. Fica aí. Porque você já foi trabalhar dizendo que chatice, que trabalho ruim. Você já foi. Venha para o culto reclamando, mas venha. Mas venha com sinceridade. Chegar aqui não precisa fingir não, porque Ele está te conhecendo. Só que quando chegar, entenda, Ele escolheu esse lugar para falar conosco. Ele escolheu esse lugar para dizer para nós, ei, eu continuo sendo o mesmo poder, o mesmo amor, a mesma capacidade de perdoar, de usar. Você que tem que voltar a ser o mesmo. A Bíblia diz que se a gente for em tudo para glorificar a Deus, a gente vai ter uma vida melhor. A pergunta que a gente tem que fazer é se a gente está tendo essa posição de Paulo. Sedes os meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. E aí quando a gente lê o texto que a gente estava lendo em Efésios capítulo 5, volte lá por favor, versículo 1. Nós precisamos entender que tem alguns princípios que a gente precisa voltar a considerar. E a primeira coisa
dentro do estilo de vida que a gente tem que viver como cristão, é o que está escrito no versículo 1. Paulo escrevendo aos irmãos, Efésios 5:1, Paulo diz o seguinte: sede, pois, Efésios 5:1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Aqui está uma informação importante. Ele está mandando o seguinte: seja imitadores. Aí eu vou, vem cá, Hélio, por favor. Chamar alguém que não tem vergonha, senão, né? Os irmãos, tem algum irmão que não ceiou? A gente vai servir a ceia depois, tá bom? Tem vergonha? Mas vai com vergonha mesmo. Aqui Paulo está dizendo o seguinte: seja imitadores de Deus. E aí a pergunta é: o que significa imitar? A partir de agora, você é a sombra, ok? Não, a sombra. Bravo. Tá filmando lá, ó. Depois nós faz um. Ah, tem um microfoninho, né? Não tem, né? Mas isso é imitar. Isso é imitar. Tem que olhar para lá. É isso. Bravo. A referência é ele está me imitando, ok? A referência é ele ou sou eu? Sou eu. Ele não faz o que quer, ele faz o que eu faço. A pergunta é: eu estou imitando Jesus? Obrigado, Daniel. O conselho é o seguinte: você tem que ser imitador de Deus. O problema é que a gente quer imitar todo mundo, menos Deus. A gente quer ser, dentro dessa ótica de imitar, a gente quer imitar todo mundo, menos o Filho de Deus. E o modelo do crente não mudou desde que começou o cristianismo. Não mudou o modelo. E sabe quando eu trabalhei muitos anos na metalúrgica, e você tem modelos que formam peças, a matriz, se chama de matriz. Esse copo tem uma matriz, pode fazer 1 bilhão de copos nessa matriz, ele não sai diferente. Não sai diferente. A matriz redonda não produz copo quadrado. Tanto que quando você estava com uma matriz redonda, você tinha um setup. O que é setup? É o tempo de preparação da máquina. Aí você tinha que preparar tudo, tanto que, para você entender como que isso é importante para a gente fazer isso, aplicação na nossa vida. Você está fazendo uma peça numa máquina, chegou um pedido de 2. Desmonta para fazer? Não, porque para desmontar o custo é 50, e os 2 copos custa 5, tem que esperar vender 1 milhão de copos. Porque é importante a matriz. Aí todo mundo aqui diz que tem uma matriz. Todo mundo aqui, eu vou perguntar, aí você responde. Quem aqui é cristão? De novo, né? Quem aqui é cristão? Diga amém. Então a nossa matriz se chama Cristo. Se a matriz é Cristo, todos os cristãos, eles não têm a mesma aparência física, mas eles têm o mesmo comportamento moral e espiritual. É verdade? Aí Jesus deixou uma coisa que a gente se esqueceu. Abre aí sua Bíblia comigo. João 13:15. Vamos ler? João capítulo de número 13. Quem achou, diga amém. A palavra nos diz assim, ó: eu deixei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz, ou como eu fiz. O que todo mundo estudou, né? O que significa exemplo? Você ia fazer, a professora falava: vamos estudar agora a aritmética. Aí estava lá, aritmética. Se explica o que é aritmética e embaixo está escrito exemplo. E tinha um exercício pronto. A parte verde, a parte vermelha, resultado, e uma setinha explicando, e o professor vinha e explicava o exemplo. Jesus está dizendo o seguinte: eu deixei para vocês o exemplo, para que vocês saibam só ver o exemplo, não, mas para que vocês saibam fazer.
Aí a pergunta é, se eu tenho ele como matriz, eu sei o que ele fez? Esse é o problema. Se eu não leio a Bíblia, eu acho que Jesus é esse que pregam por aí. Venha, dê tudo que você tem e os seus problemas acabaram. Venha, meu irmão, você não alcançou porque você não teve fé. Está cheio de profeta assim, não está? Não está? Ora, irmãos, tem um negócio que às vezes irrita, porque você tem que fazer o seguinte: se Deus falou para mim, Valdomiro, vai acontecer, a Bíblia diz que ele permanece fiel, ainda que eu seja infiel. Aí a Bíblia vai dizer o seguinte: quando o profeta falar, lá em Deuteronômio 18, e não acontecer, ele falou por emoção, ele falou por vaidade, ele queria que você considerasse ele um homem de Deus. Irmãos, e a gente está querendo tomar o lugar que é de Deus. Quem merece honra no meio de nós é só Ele. Você pode dar honra humana, mas a glória é dele. Respeito às autoridades espirituais é uma coisa, mas a glória, a honra, dizer meu Deus, é só para Jesus. E muitas vezes a gente não quer. Eu mandei para o Hélio hoje um irmão que disse o seguinte: eu sou o maior profeta, pode vir que eu profetizo. Eu até brinquei com ele, falei, hoje não vai ninguém no culto. Se alguém assistir isso, vai tudo lá, porque ele falou que ele é o maior, ele vai entregar coisas profundas. Tem coisa mais profunda do que você ser um pecador, não merecer, ele morrer numa cruz, ressuscitar e ficar aqui entre nós com a pessoa do Espírito Santo para te convencer do pecado, da justiça, do juízo, para ser o teu advogado, não diante da corte italiana, da corte brasileira, mas da corte celestial. Meu irmão, você, quando chega uma acusação no céu sua, quando chega uma notificação de pecado, misericórdia, porque chega um monte de notificação nossa lá. Chega um monte. Eu vou usar eu, né? Aqui o pastor da igreja lá. Aí o anjo olha e fala, é grave. Aí chega o Espírito Santo. Opa, tudo bem? Eu sou o advogado. Advogado? É o advogado do pastor lá da igreja que você trouxe a acusação. Deixa eu dar uma olhada nela. Aí ele olha e diz, é grave. Vou ter que ir ao Pai com gemidos inexprimíveis. Você não sente alegria, irmão? Você não sente alegria? Você não sente prazer de servir a esse Deus? Você não sente que Ele está te cuidando, está te protegendo? Você não sente que tem como eu e você entender o seguinte: ei, vocês são chamados para imitar Jesus e não o mundo. Até ficar calado é um jeito de imitar Jesus. Até ficar calado. Eu preciso saber o que Jesus fez para imitar Ele. Ele foi atrás de quem ninguém queria ir. E Ele sentou em roda de escarnecedor, não para ser escarnecedor. O problema nosso é quando a gente senta do lado de quem mente, começamos a mentir. Senta do lado de quem fofoca, começa a fofocar. Senta do lado de quem fuma, começa a ter vontade de fumar. Começa, por que você usou droga, rapaz? Porque estava cheio de gente usando. Aí não dá. Você é luz. O seu estilo é outro. Você, quando chegar diante de alguém, você tem que chegar e entender o seguinte: Espírito Santo, eu estou aqui, é só o Senhor me usar. Lembra do exemplo da bateria? Eu estou aqui, é só o Senhor me usar. Mas é preciso entender que eu tenho que ter Ele como modelo. Como eu falo? Não sei se você sabe, mas quando você imita alguém, vai até o jeito, né? Até o trijeito você vai pegando. Quando você gosta de alguém, você pega o trijeito da pessoa. Você mexe o braço igual. Tanto que tem irmãos que você vai ver que eles são similares. Porque eles vivem muito junto. Então eles vão ficando similar. Eles falam a mesma palavra, eles usam os mesmos argumentos, eles começam a usar a mesma forma. Por quê? Gosta. E você imita quem gosta. Se você gostar de Jesus, amar Jesus, você vai querer imitar Ele. Só que é preciso conhecer Ele. E nós vivemos um cristianismo que não se conhece Jesus. Qual é o regimento da igreja? Qual é o estatuto da igreja? Aqui. Nenhum regimento de igreja é maior do que esse. Nenhum estatuto de... mas o estatuto diz que tem que excluir. Vamos ler o estatuto maior?
Uma vez chegaram diante de Jesus e falaram: o estatuto diz que tem que apedrejar. Porque a gente gosta disso, né? O estatuto mandou apedrejar. Jesus falou: pera um pouquinho. O estatuto também diz que é para apedrejar quem não tem pecado. Um por um. Eu e você precisamos entender. O modelo para eu e você ser cristão verdadeiro continua sendo Jesus. Continua sendo Jesus. Foi humilde. A Bíblia diz que mesmo sendo Deus. Eu fico pensando porque a gente às vezes fica nervosinho. Ai, não me cumprimentou. Ai, não me honrou. Ai, não me honrou. Mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. E se rebaixou até uma forma de homem. E na forma de homem se achou fiel e obediente até a morte e a morte de cruz. Aí a gente está dizendo por aí que é cristão, sem querer imitar ele. Tem gente que odeia coisas que Jesus falou. Tem pessoas que odeiam coisas que Jesus falou. Eles não declaram, mas quando eles olham, eles falam: não. Está filmando, né? Não pode fazer isso não. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Romanos, capítulo de número 12. O culto começou mais tarde ou o relógio voou mesmo? Acharam aí, irmãos? Então assim, para a gente poder seguir esse modelo, a gente tem que fazer o que está escrito aqui, ó. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quer ser um modelo, quer viver, apresente o seu corpo. Apresente nessa noite, fala: está aqui. É um sacrifício vivo, santo. E sabe o que é o culto racional? É dizer, não é que às vezes tem gente que fala assim: não, o culto é racional, não pode, aleluia, não pode, varão, não dê aleluia, não fale línguas, não é isso. Racional é o seguinte: eu sei porque estou aqui, eu sei o que ele fez por mim, eu sei que ele está aqui, e se eu sei que ele está aqui, nada mais é importante. Você já esteve num lugar que chegou alguém de presença? A gente tem lá no Brasil um homem que, eu não vou ficar falando nome, porque tem política, tudo, mas aonde ele chega lá tem um monte de gente no aeroporto esperando ele, né? Que ele está tentando aí voltar a governar o país. Tem um nome dele aí. É bom já ir se acostumando, né? Dizem, né? Aquele homem onde chega, ninguém pensa mais em nada. Fica todo mundo, mito, chamam de mito, né? Fica todo mundo olhando para ele, e alguém quer conversar e fala: depois você conversa, olha lá, tira uma foto, pega um flash. Aí eu te falo: quem está aqui é mais importante que ele. Você já tirou uma foto com ele hoje aqui? Você já falou para ele: ei, olha lá quem está ali, olha quem está ali. O problema é que a gente, entenda, eu quero que você se incomode, porque eu estou ficando incomodado. Sabe por quê? Porque não podemos viver uma vida de hipocrisia. Não podemos viver hipocrisia. Eu tenho que crer. Está tudo difícil, porque, irmão, está difícil essa vida, irmão, está difícil. Ô tempinho difícil. Quem tem vontade de chutar o balde aqui? Se Jesus, irmão, falou assim para mim: você tem vontade de desistir? Quantas vezes por, né? Você já tem vontade de desistir? Eu falei: cada segundo, a cada minuto, vem o diabo e fala: para. Todo minuto ele para e fala: para. Mas do outro lado tem uma promessa, e nós cremos na promessa, e a promessa diz: só vai receber ela quem não parar. Quando você para, quem perde é você. Nunca quem venceu parou. Nunca. Nunca. Então vamos parar por aqui hoje. Nós temos o nosso modelo, que é Cristo. Se o seu modelo é outro, está errado. E se seu modelo é um homem, o homem tem que estar imitando Cristo. Porque Paulo diz o seguinte: me imite, mas me imite no que eu estou imitando a Cristo. E não importa, por exemplo, eu estou aqui como pastor, estou pregando. Se eu não estou fazendo o que eu estou pregando, me chama. Mas não é um homem de Deus, não, me chama. Fala: ó, o senhor pregou lá, mas não está vivendo não. E eu não posso mudar a palavra para poder
parar de me acusar, eu tenho que pregar ela. E tenho que começar a entender o seguinte: eu que tenho que me adaptar a ela e não ela se adaptar a mim. Você é luz do mundo. Não dá para esconder a luz. Quer ver? Apaga tudo aí, Hélio, por favor. Todo mundo quieto. Apaga tudo, Hélio. A TV, tem a TV. Pronto, tem a TV. Aí, vocês estão vendo a TV. Olha lá atrás, quem pode ver? Olha lá as luzinhas. Você vê tudo, ó. Não dá para esconder. Olha a luzinha ali em cima. Olha a luzinha aqui do ar-condicionado. Pequenininha. Estão vendo essa luzinha? Pode acender, Hélio. Você pode ser daquele tamanho. Mas quando você chega, o diabo fala: chegou. Chegou. O problema é que a gente não está crendo mais que a gente é. Mas você é luz do mundo. E eu espero que você tenha nessa noite um foco. Eu vou imitar Jesus. E vai ter muita gente mandando você não imitar Ele. Vai ter muita gente. Irmão, o que tem de gente esperando eu e você parar para dizer: não falei? Eu sabia. Tem gente com a placa lá da Globo. Eu já sabia. Tem crente assim? Não é crente não, mas está no meio dos crentes. Tem um monte de pessoas não sendo luz. Você é luz, irmão. Chegou numa mesa, só tem trevas, que ela fala: brilhou. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor.